Juiz perguntou se o pai é o culpado. A resposta do menino chocou a todos. Quando pensamos em um julgamento, quase que instantaneamente, imaginamos uma pessoa fazendo algo errado e sendo punida por seus crimes. Mas nem sempre é assim. Na verdade, todos os dias, várias pessoas honestas são acusadas de coisas que não fizeram, de modo que a coisa mais importante para um juiz definitivamente é a justiça. E ao redor do mundo, há vários juízes que são um verdadeiro exemplo, não somente por mostrarem grande justiça, mas compaixão e bondade. No vídeo de hoje, vamos conhecer os juízes mais justos. No número 4 do mundo, temos o juiz que perdoou a multa de um senhor de 96 anos. Em um vídeo, um juiz americano dispensa uma multa por excesso de velocidade de um senhor de 96 anos. E essa história se tornou viral, pois ele agiu certo por todas as razões. Ele teve pena do homem idoso depois que soube o que estava acontecendo. O idoso estava ajudando seu filho com câncer. Você pode conhecer o juiz Frank Caprio da televisão pelo canal de TV ABC, onde, por causa da audiência, ele se tornou famoso por agir com um grande coração. Certamente, ele não é bobo nem pega leve, mas sempre mostra misericórdia nos casos onde é devido, como foi o caso de um homem de 96 anos, chamado Victor Coelho. No vídeo, podemos ver o Sr. Coelho sendo acusado de uma violação em uma zona escolar, o que significa que ele estava excedendo o limite de velocidade dentro de uma área escolar. Eu não dirijo rápido, juiz Caprio, diz o Sr. Coelho. Eu tenho 96 anos e dirijo devagar, e eu só dirijo quando eu tenho que fazer. Então, calmamente, ele disse ao juiz que tinha ido ajudar seu filho. Ele explicou que ele é deficiente e o tinha que levar para fazer exame de sangue a cada 2 semanas, porque ele tem câncer. Foi o que ele disse depois que o juiz o havia perguntado se ele estava dirigindo para o consultório médico. É nesse momento que os olhos do juiz Caprio se apertam. Parece que ele estava pensando no destino do homem com preocupação. É quando ele diz: "Você é um bom homem", e ainda diz que Coelho representa tudo aquilo que é a América. Aqui está, nos seus 90 anos, e continua a tomar conta da sua família. É algo maravilhoso vindo de si. Quando Coelho disse que seu filho tinha 63 anos, o juiz Caprio sorriu e acrescentou: "E o pai ainda continua a tomar conta dele, não é?" Depois, a câmera de TV troca a imagem. É quando o juiz Caprio mostra o seu próprio filho, que estava sentado na parte de trás da sala. Ele estava pensando: "Pai, você vai ter que me levar de carro quando eu tiver 90 anos. Você está dando um mau exemplo para o meu filho. Está colocando muita pressão sobre mim." Ele brincou e seu filho acenou para ele. Em seguida, ele encerra dizendo que o caso foi dispensado. O vídeo dessa conversa tornou-se viral e teve mais de 25 milhões de visualizações no Twitter e 1,2 milhões de curtidas. "Essa é verdadeiramente uma das coisas mais doces que eu já vi", tuitou uma pessoa. O pai, apesar de tudo, ainda está tentando cuidar de seu filho doente. "Tanto o juiz quanto o pai são um farol de luz para este mundo", comentou outra pessoa. "Cara, eu comecei a chorar. Ele estava tão pressionado e estava apenas tentando o seu melhor para o seu filho." "Tudo bem, eu estou chorando", outro escreveu. "Alguém, por favor, dirija para este bom homem e seu filho e os mantenham por perto para sempre e sempre. Onde eles vivem, eu estou em lágrimas." O juiz número 3 sentencia uma mulher para a prisão por ter dado o dedo ao juiz. Um juiz da Flórida se tornou uma sensação viral depois de condenar uma mulher a passar um tempo na prisão depois que ela o xingou e virou o dedo para ele. Com 18 anos de idade, Penélope Soto estava em um tribunal sobre acusações de porte de drogas. No entanto, o juiz Jorge Rodrigues Chamat não ficou impressionado com as tentativas da jovem de se esquivar. Depois de perguntar-lhe o quanto ela ganhava em uma semana, o juiz perguntou-lhe o quanto as joias dela valiam, o que fez com que Soto risse. No entanto, o juiz levou sua risada como um sinal de desrespeito e definiu sua fiança em $5.000. Antes de dizer bye-bye, Soto respondeu adiós. Como ela se afastou, o juiz tomou isto como outro sinal de seu desrespeito à autoridade. Ele a chamou de volta e dobrou sua fiança para $10.000.
antes de dispensá-la, dizendo adiós. Soto, indignada com o aumento da fiança, xingou o juiz e levantou o dedo do meio para ele. O chocante gesto não passa despercebido pelo juiz, que imediatamente sentencia Soto a 30 dias de prisão por desrespeito. O vídeo já contabilizou mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. O número 2, a criança mais honesta do mundo. Como se sabe, as crianças são conhecidas por terem uma sinceridade brutal e são suscetíveis a falar o que pensam de uma forma irrestrita. Essa é uma das características que às vezes podem resultar em casos chocantes e hilários. Isso foi ilustrado pelo juiz-chefe Frank Caprio como uma frase engraçada capturada durante uma de suas famosas audiências transmitidas em série. O público descobre a razão para a aparição do tribunal do réu assim que o clipe abre. Ele foi acusado de uma infração de trânsito. O homem, que só estava dirigindo pelos últimos 6 meses nos Estados Unidos da América, tinha um registro de condução perfeito em seu país nativo africano, mas tinha sido recentemente multado em uma zona de 25 milhas por hora por andar a 35 milhas por hora. O homem, que diz não ter visto o sinal de limite de velocidade ao juiz e que eu não me sentia como se estivesse correndo. Eu estava apenas seguindo os carros na minha frente. Ele então revela que hoje sua família está com ele no tribunal, apontando para sua esposa, a criança e o bebê recém-nascido que estão sentados na parte de trás. Famoso por seu senso de humor e bom coração, o juiz Caprio chama a família para ficar com o pai. A esposa revela que estava no carro com seu marido quando perguntada pelo juiz, mas não pediu que ele desacelerasse porque eu não me sentia como se estivesse excedendo o limite de velocidade. Muito não, apenas um pouco, diz rindo o juiz promotor. Caprio, vendo o menino, pede ao pai para levá-lo para a frente do tribunal. O juiz diz: eu vou fazer-lhe 2 perguntas. Em todas estamos nos referindo ao seu pai. Você diz culpado ou inocente? O que você diz? Culpado, culpado. Sem perder o ritmo, a criança decidida exclama, e nem mesmo o pai culpado pode segurar sua risada de volta. Ele não tem certeza de que ele está fazendo piadas do pai. O juiz Caprio informa o homem que, apesar da infração de excesso de velocidade, ele tem uma família maravilhosa e ganhou crédito por seu registro de condução limpa na África. O juiz deseja o melhor para o jovem casal e, antes que eles terminem, diz que eles também têm um jovem muito honesto com eles e os deseja boa sorte. Esta não é a primeira vez que o juiz Caprio envolve uma criança na sentença de seus pais. Confira esta história hilária descrevendo a punição de um menino para seu pai. Número 1. A mãe e a honestidade de seu filho autista. Autismo é uma síndrome que, infelizmente, está se tornando cada vez mais comum. Embora seja uma doença complexa, podemos resumir dizendo que isso causa um atraso no desenvolvimento intelectual da criança e dificuldades na fala e na socialização. E no julgamento que vamos ver agora, vemos um garoto de 12 anos de idade que tinha essa desordem que acabou emocionando todo mundo. Estamos falando sobre um caso julgado pelo juiz Frank Caprio. Uma mulher tinha algumas multas velhas por violações no trânsito, que só estavam indo para o julgamento 12 anos depois. Quando o juiz disse o tempo em que estas infrações haviam sido cometidas, a mulher comentou que era a mesma idade em que seu filho a acompanhou, porque ele não poderia estar sozinho devido à situação. Frank, curioso para saber, perguntou ao menino seu nome, e ele acabou ficando surpreso com o que ele descobriu. Além de dizer seu nome, ele começou a falar com o juiz sobre onde ele estudou. A mãe avisa que seu filho poderia estar falando demais para o julgamento e explicou que ele tinha o transtorno do espectro autista e também TDAH, que é déficit de atenção e transtorno de hiperatividade, que é outra doença que geralmente acompanha aqueles que têm autismo. E isso só serviu para fazer Frank ficar mais curioso sobre o menino. Ele começou a fazer perguntas à mãe sobre o menino e acabou sendo surpreendido e emocionado quando ela começou a explicar todas as dificuldades que passaram. Foram abandonados pelo pai da criança, que os deixou quando ouviu que o seu filho era uma pessoa autista, mas que a mãe dedicada não desistiu e, enquanto chorava, explicou a luta que eles travavam para obter um lugar em uma escola particular que poderia atender às necessidades de seu filho.
Depois de todos ficarem emocionados ao ouvir essa história de superação desse tipo de situação, o juiz começou a elogiar, dizendo que apesar das dificuldades que ela falou, ela fez muito bem e ela criou um menino muito educado e bonito. Além disso, ele pediu ao menino para ir até sua cadeira, para que ele pudesse balançar sua mão enquanto abraçava-o. O juiz disse à mulher que ela deveria estar muito orgulhosa de seu filho. Obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!